Olá, seja bem-vindo à aula sobre a dama. Nesta aula você vai aprender como a dama se movimenta, como ela captura e também lhe passarei alguns exercícios para você praticar os ensinamentos desta aula. Preparado? Então venha comigo. A dama é a peça com mais mobilidade no jogo de xadrez. Por isso, é uma peça que causa maior dano e ela é a mais poderosa. Ela se movimenta pelas fileiras, pelas colunas e também pelas diagonais. Você pode se lembrar que ela se movimenta nas mesmas direções que o rei. Mas o rei se movimenta apenas uma casa de cada vez. E a dama, em cada lance, ela pode andar quantas casas ela quiser, em um mesmo lance. Nesta posição, a dama está no centro menor. Então aqui é o lugar onde ela tem mais poder. Ela está atacando 27 casas. Todas essas casas marcadas com um verde. Agora, ela se afastou do centro menor e entrou no centro maior. Note que o poder de mobilidade dela está um pouco menor. Ela está atacando 25 casas. O adversário move o rei para D8 e movemos a nossa dama para B3. Aqui, ela está atacando 23 casas. Rei D7, dama para A3, posicionada na lateral do tabuleiro. Aqui, ela ataca 21 casas. Rei E6, dama G3, rei D7, dama E5, voltando novamente para o centro, rei C8, dama A1, na quina do tabuleiro. A dama não pode pular por cima de outras peças, nem peças adversárias, nem por cima das peças da sua própria equipe. Então, nesta posição, a dama está atacando 7 casas, mais 7 casas, mais 3 casas. E então, são 17 casas. Se o rei não tivesse na casa em E1, e ele estivesse, por exemplo, na casa em E2, a dama na quina do tabuleiro estaria atacando 21 casas, bem menos que as 27 casas quando ela está posicionada em uma destas casas do centro menor. Quando temos mais peças no tabuleiro, nessa posição temos mais peões, a movimentação da dama fica bem mais limitada. Aqui ela ataca somente 4 casas. É a nossa vez de fazermos o lance. Vamos com dama para C1, atacando 2 peões. O peão em C5 e o peão em H6. Como a dama não consegue pular por cima das peças, essas casas aqui ela não está atacando. O peão está bloqueando o ataque da dama sobre estas casas. O adversário joga peão para D6, defendendo o peão que estava desprotegido. Então, se a dama captura o peão, aí perdemos a dama, o que não é uma boa jogada para nós, pois trocamos a dama, a nossa peça com maior mobilidade, por um peão que possui pouca mobilidade. Voltando à posição, o melhor lance para nós é capturar esse outro peão. Agora estamos ameaçando capturar este peão em G6, o qual o adversário não tem como proteger este peão. Ele joga rei C7 e capturamos o peão. Agora estamos ameaçando capturar este outro peão e o adversário defende ele. Então, em resumo, como você aprendeu, a dama se movimenta e captura como o rei, com a diferença que ela não está limitada a somente uma casa por lance. Ela pode se movimentar quantas casas ela puder.
Na posição inicial do tabuleiro, a dama está imóvel. A sua mobilidade é nula, assim como a do rei. Vamos agora para um exercício. Analise bem esta posição. Quais são as casas que a nossa dama não pode ir? Ou seja, se ela for, ela será capturada. Pause o vídeo. Daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. Esse peão em H7 está atacando esta casa em G6. Então, se a dama se movimentar para a casa em G6, o peão captura a dama. Então, essa casa aqui não pode. Essa casa aqui, a mesma coisa, pois a dama está atacando esta casa. Ela também ataca essa casa, está atacando esta casa e está atacando esta casa. Então, aqui são casas que a gente não pode ir com a nossa dama. Continuando a analisarmos esta fileira, aqui também é uma casa que a nossa dama também não pode ir. Assim como essa casa aqui, que está na diagonal da dama, e também essa outra casa. Nessa diagonal, as duas damas também se cruzam na casa em B7. Então, todas essas casas que eu marquei são casas que a nossa dama não pode ir, pois ela seria capturada ou pela dama do adversário ou também pelo peão. E nesta outra posição, quais são as casas que a dama branca não pode ir, ou seja, que ela poderá ser capturada? Pause o vídeo. Daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. Vamos começar analisando com o rei do adversário. Ele está atacando esta casa, essa, que são todas casas que a nossa dama tem acesso. Então aqui, nossa dama não pode ir, que o rei adversário captura a dama. Essa casa está sendo ameaçada pelo peão, essa outra por esse outro peão. Aqui também ele ataca essa casa e essa outra está sendo atacada pelos dois peões. Então, todas essas casas, a nossa dama não pode ir, pois ela será capturada. Além dessas casas, a dama não pode capturar este peão, pois está sendo protegido por este. Também não pode capturar este peão, pois tem proteção. E esse outro peão também tem proteção. Então, não pode capturar. Chegamos ao final desta aula. Você aprendeu como a dama se movimenta e como ela captura. Então agora você sabe por que a dama é a peça mais poderosa num jogo de xadrez. Além de ensinar sobre o movimento e a captura, lhe passei 2 exercícios para você fixar os ensinamentos que estou lhe passando. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Aguardo você na próxima aula. Fique comigo. Vamos lá!